A paz do Senhor. Nós vamos ler hoje Números 10, 11 e 12. Confesso que eu já gostei bastante desses capítulos, porque começa novamente a história do povo de Israel caminhando no deserto e as coisas que vão acontecendo. E eu gosto muito dessa parte, a hora que nós vamos vendo o tamanho da glória, da graça e do poder do Senhor. E isso é muito especial de se ler, porque nós entendemos que isso não é só para aquele tempo, é para o tempo atual. O Senhor tem essa mesma graça, força e misericórdia para nós nos dias de hoje. Já no comecinho desse capítulo, o Senhor ele fala sobre como seriam as saídas de cada um deles do acampamento, né, para que o acampamento se levantasse e caminhasse no deserto. E nós temos falado esses dias de princípios, que o Senhor age sempre com os mesmos princípios, da mesma forma. E aqui ele fala que ele vai tocar a trombeta uma vez para que os chefes das tribos, né, os príncipes das tribos se apresentem em frente ao tabernáculo. E quando ele tocar a segunda vez, aí sim todo o arraial se apresentaria ali diante da tenda da tenda, né? Da congregação. E aqui eu quero fazer a minha primeira pausa. Quando eu falo que o Senhor age pelos mesmos princípios, nós temos falado que o Senhor ele meio que se repete, ele tem as mesmas formas de agir. Um dia, irmãos, nós também ouviremos uma trombeta. Aqui a trombeta tocava e as pessoas se reuniam. Um dia nós vamos ouvir essa trombeta e nós vamos saber também para que ela está tocando. E ela estará tocando com toda certeza para que nós possamos seguir e ir até o nosso Deus e seguir, então, abrir a nossa direção até o nosso Senhor, né? Ir na direção dele, como esse povo aqui estava andando até a terra prometida. Nós também iremos andar até a nossa terra prometida de acordo com essa trombeta quando ela tocar. Aqui é falado também que o Senhor ele fala e ensina para eles que tudo tem que ser feito com ordem. Então, quando toca-se a trombeta e o arraial vai se mover, o Senhor coloca ali a nuvem diante da tenda para que ele proteja ali aquele povo. E então é feito, sai uma parte do exército, sai aqueles que poderão desmontar a tenda da congregação, para que chegando lá no novo local eles já possam armar a tenda, sai aqueles que carregam os utensílios e sai o restante do exército atrás, ou seja, o utensílio e a tenda ele é protegido pelo exército à sua frente e o exército atrás dele. Então o Senhor vai levando até os novos lugares onde eles devem se colocar, onde eles irão participar. Na sequência desse capítulo também é falado que o povo começa a reclamar com Moisés, na verdade diretamente com Moisés não, né? Eles começam a reclamar entre eles novamente. Lá no Egito nós tínhamos carne, nós tínhamos comida, nós tínhamos peixes, nós tínhamos tudo, nós tínhamos cebola, nós tínhamos água, a Bíblia fala todos esses detalhes. E agora nós não temos aqui. Mas vejam, essas pessoas, elas eram alimentadas pelo maná do céu. A Bíblia diz que o maná tinha gosto do azeite puro, ou seja, era saboroso. E essas pessoas ainda estavam reclamando por aquilo que um dia elas tiveram. E aqui eu também quero fazer uma pausa com você, irmãos. O Senhor ele tem colocado promessas na nossa frente, mas por enquanto são só promessas, nós vamos viver elas lá na frente, elas não estão hoje à nossa disposição, mas nós precisamos crer que essas promessas elas existem e elas vão se realizar. Mas nós ficamos reclamando por migalhas que nós tivemos lá atrás, onde éramos escravos, onde nós vivíamos uma vida miserável, onde só comíamos aquilo que não tinha valor para aqueles que nos davam. E então nós ficamos reclamando daquilo que nós perdemos, sem crer naquilo que nós ainda vamos viver. É muita ingratidão.
até porque o Senhor não deixava faltar. A Bíblia diz que todos os dias, né, no final da tarde, descia-se ali o maná para que eles pudessem comer. E eles poderiam fazer daquele maná pães, enfim. Mas eles somente reclamavam daquilo que um dia eles perderam. E aí então Moisés entristece muito o coração dele e ele fala para Deus: Senhor, por um acaso fui eu que concebi todo este povo para que eu possa ficar ouvindo deles que eles querem comer carne, que eu não tenho carne para dar para eles? E aí então o Senhor fala para Moisés: olha, reúne 70 homens que já são líderes, né? Que são pessoas que são anciões dentro do povo de Israel, para que eu possa tirar um pouco do seu espírito e dar para esse povo, para que eles possam te ajudar a conduzir ali Israel. E assim é feito. E o Senhor levanta então essas pessoas, e essas pessoas profetizam, a ponto até que Josué, que era aquele que auxiliava Moisés durante toda a jornada, Josué, ele se queixa com Moisés, ele fala: poxa, por que eles estão profetizando? Mas Moisés está tão ferido, está tão magoado, que ele chega a falar para Josué, antes que todos profetizassem, porque ele está cansado de tudo que ele vê acontecendo, e ele vê o povo continuando reclamando. E então o Senhor, após levantar isso tudo, fala para Moisés que vai dar carne para que eles comam, não um dia, não 5 dias, não 20 dias, a Bíblia fala dessa forma, mas eles comerão carne por 1 mês. Moisés está tão chateado, olha que era aquele homem que falava com Deus ali, tete a tete, mas ele está tão chateado que ele fala assim: Senhor, estão andando comigo 600 mil homens, como o Senhor está me dizendo que o Senhor vai dar carne para eles comerem por 1 mês? E aí então Moisés ouve do próprio Deus: por um acaso meu braço está curto, que eu não posso fazer aquilo que eu estou dizendo que eu vou fazer? Será que eu não sou Deus? Então isso aqui também é uma pausa. Às vezes, irmãos, nós andamos com pessoas tão amargas do nosso lado, que nós até cremos no Senhor, porque já tivemos experiências com Ele, mas chega um momento que nós desacreditamos, que nós deixamos o nosso coração ficar realmente tão negro, tão entristecido, tão amargurado, que nós falamos assim: ah, isso não tem como acontecer, mesmo nós sabendo o tamanho do Deus que nós servimos. E uma outra pausa que eu quero fazer em relação a isso é, irmãos, quem você tem sido nessa história? Qual dos dois lados você tem representado? Você é o povo que só murmura, que só questiona, que só reclama, a ponto do seu líder, seja ele no seu trabalho, seja ele na sua igreja, seja ele na sua família, ser uma pessoa que está a ponto de desistir, porque ele não tem mais forças de lutar, de tanto dele ouvir de você as reclamações, os resmungos. Será que você tem sido essa pessoa? Irmãos, assim, nós temos que vigiar todos os dias para nós não sermos essa pessoa que só reclama, que pesa o ofício daquele que está perto da gente. Amém? E então o Senhor vai e vem um vento que traz todas as codornas que eles precisam, a ponto de enfastiar. A Bíblia diz que eles ficam enfastiados de tanta carne que eles estão comendo, mas ali o Senhor se ira realmente e elimina, queima muitas pessoas, na verdade, dali de Israel, porque o Senhor está cansado também de o tempo inteiro essas pessoas ficarem voltando lá atrás, voltando lá atrás, voltando lá atrás, reclamando de tudo e sempre falando que o tempo onde eles eram escravos era melhor. Na sequência desse capítulo também, o Senhor fala, né, que depois de passar por tudo isso, o Senhor, ele ouve, né, que Arão e que Miriam estavam falando mal de Moisés, estavam dizendo assim: mas por acaso o Senhor só vai falar através de Moisés? Mas veja bem, olha de quem que nós estamos falando aqui: Arão, que desde o início esteve lado a lado com Moisés, era essa pessoa que agora estava criticando Moisés. E Miriam é aquela que quando abriu o Mar Vermelho, ela chegou do outro lado, ela até levou as mulheres a dançarem, ou seja, ela vivenciou o milagre que aconteceu através da vida de Moisés. E Arão não precisa nem falar, ele estava desde o início. Mas então eles se reclamam deles. E aí o Senhor fala: Moisés, Arão e Miriam, que eram os 3 na tenda da congregação. E ali o Senhor fala com eles: eu falo com os profetas em sonhos, em visões, mas com Moisés eu falo face a face,
Quem são vocês para falarem do homem que eu tenho escolhido, que eu tenho tido como um servo meu? E aí, outra pausa eu quero fazer aqui. Irmãos, será que nós temos sido esse servo que o Senhor se levanta e fala assim: quem é você, inimigo? Para que você possa falar desta minha serva, deste meu servo, que tem se levantado para abençoar a minha casa, para abençoar o meu ministério, a minha família, a minha igreja, aqueles a quem eu amo. Então, o Senhor permite que Miriam tenha uma lepra. Ela fica até afastada do arraial, porque vocês lembram que a pessoa que tinha lepra era considerada imunda. Ela é tirada do arraial por conta dela ter falado mal daquele que era servo do Senhor. Então, aqui é um conselho para que eu e você possamos refletir naquilo que nós temos feito e de quem nós temos falado. Que eu e você possamos ser um apoio, assim como lá atrás tiveram intercessores que seguraram os braços de Moisés para apoiá-lo. Agora nós estamos vendo que tinha no meio do arraial pessoas próximas a ele que estavam ali prontas a acusá-lo. Eu não quero ser a pessoa que acusa, eu quero ser a pessoa que apoia. Eu quero ser aquele que aqueles que me lideram tenham a mim como uma coluna e não como alguém que vai trazer confusão no arraial onde eu vivo. Amém? Eu vou hoje ficar por aqui e amanhã nós voltaremos com Números 13, 14 e 15. Fiquem todos na paz do Senhor.